E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. A Jesus Cristo. Esse era o trabalho dos apóstolos, que estavam sempre fazendo no reino de Deus. Os apóstolos receberam o compromisso, a missão de anunciar a Cristo, de levar o povo ao conhecimento de Cristo, para o povo aprender de Cristo. E os apóstolos, eles não iam para o templo viver o ritual religioso que os judeus viviam, porque os apóstolos não mais participavam do rito judaico. Os apóstolos foram convertidos a Cristo e agora eles passaram a viver dentro da direção de Cristo. E Cristo nunca orientou ninguém a viver os rituais da lei, cerimoniais que era pedido para o povo ter comunhão, adorar a Deus. Jesus não deu mais ao povo essa direção. Jesus veio para mostrar ao povo que essa direção já não tinha mais validade. E agora toda a direção para Deus não era por meio de templo, não era por meio de sacrifício, não era por meio de ritual nem nenhum cerimonial que antes era pedido na lei. Jesus agora vem ensinar ao povo um novo e vivo caminho para Deus. Esse novo e vivo caminho para Deus é o próprio Jesus Cristo. Como o escritor aos Hebreus vai dizer, Hebreus 10, 19. Ele nos consagrou um novo e vivo caminho pela sua morte. Então, meus amados irmãos, o texto que nós lemos, que eu mostrei a vocês aqui na abertura do vídeo, de Atos capítulo 5, versículo 42, vai dizer que todos os dias, qual era o trabalho dos apóstolos? Pregar Jesus Cristo, ensinar a Cristo ao povo, levar a informação do Evangelho, mostrar ao povo o verdadeiro caminho, a verdade, para o homem viver com Deus. E eles faziam isso no templo e nas casas, saindo onde tinha lá os irmãos que permitiam eles entrarem, eles iam, ensinavam, anunciavam a Cristo, cumpria o compromisso do ministério que eles receberam, de levar o ensino do Evangelho a toda criatura, como nós também temos esse compromisso, anunciar o Evangelho de Cristo a toda criatura, ensinar as pessoas a Cristo. Os apóstolos não iam para o templo viver campanha, culto disso, culto daquilo. Os apóstolos não viviam no templo participando da cerimônia, dos rituais, da formalidade religiosa que o povo passou a viver. Os apóstolos não mais viviam os ritos da lei judaica. Eles agora foram convertidos a Cristo. Conheceram a verdade, por onde agora o homem chega a Deus. Por onde agora o homem vai ter a comunhão, viver uma vida de adoração a Deus. Não é mais dentro de ritual, cerimonial, sacrifício, não é mais dentro de um ambiente chamado templo. Porque os apóstolos, como diz o texto,
Eles iam para o templo para ensinar. Não era para viver o movimento. Olha aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam, eles não deixavam de anunciar a Jesus Cristo nenhum dia. Eles iam anunciar todos os dias, não era só no sábado. Até no sábado eles anunciavam. Era no sábado, era na segunda, era na terça, era na quarta, era na quinta, no templo e nas casas. Todos os dias, o texto diz, todos os dias, eles não deixavam de anunciar a Jesus Cristo e nem de ensinar o povo. Hoje o povo vai todos os dias para as igrejas que dizem que é templo, para viver o quê? Aprender o quê? Ser ensinado no quê? O que é que esse povo está fazendo, está recebendo? No que é que esse povo está sendo formado dentro dessas igrejas, de manhã, de tarde, de noite, todo dia, o dia todo. Os apóstolos, eles aproveitavam a oportunidade no templo, onde aglomerava-se o povo na ideia de ir buscar e adorar a Deus. Eles buscavam essa oportunidade, aproveitavam para ensinar o povo o caminho verdadeiro para o cidadão, para o indivíduo, para o homem e a Deus. Não era mais pelo templo. Eles não usavam mais o templo como um lugar santo e sagrado para encontrar Deus, porque os apóstolos conheceram que Deus se encontra não é em templo, é por Jesus. Quem está em Cristo está em Deus. O lugar de adoração é eu estando em Cristo e Cristo estando em mim. Aí Deus está em mim, aonde agora é o templo e a morada de Deus. Sou eu em Cristo. Hoje o povo vive dentro das igrejas que dizem que é templo, porque o templo judeu era um só. E hoje o povo dentro dessas igrejas diz que é o templo de Deus. Aí cada rua tem 3, 4 templos, ó. Aí cada esquina tem templo, cada lugar tem 5, 6 templos, chamado igreja. E o povo está ali, vivendo esse paganismo, vivendo essa mentira, vivendo esse mundo de Deus falso e mentiroso, dentro dessas igrejas, onde dizem que é o templo, é a casa de Deus. E o pior de tudo, vivem dentro das igrejas, aprendendo o quê? Sendo ensinado no quê? Sendo formados em quê? O que é que os homens, os líderes, os chefes, os soberanos dessas igrejas estão levando para esse povo? No que é que esses homens, esses líderes, estão formando o povo? O povo não conhece nada de Jesus. Conhece não, irmão. E eu não estou julgando não, viu? É só você conversar com um desses religiosos de igreja. E veja qual é o entendimento deles de Cristo e do Evangelho. Não conhecem nada de Jesus, não sabem, muitos não sabem nem o que é Evangelho, não conseguem ter uma conversa lógica, inteligente, com entendimento da verdade de Deus. A conversa deles é uma conversa espiritualizada, é uma conversa de sobrenatural, é uma conversa de poder, de manto, de reteté, porque Deus, Ele é presente, porque Deus é forte, porque Deus opera, Deus revela, porque Deus falou, porque Deus se fez presente no culto, no movimento. Eles não vão para as congregações para aprender de Cristo, para ser formado no ensinamento da doutrina de Cristo. Eles vão para as congregações para participar das atrações, dos entretenimentos, da social, dos encontros solenes, dos rituais da formalidade religiosa. Eles vão para as congregações porque hoje tem a atração do conjunto, hoje a atração é a festa do pastor, hoje a atração na igreja é a apresentação das crianças. Hoje, a atração da igreja é o congresso dos jovens, é só atração, é só entretenimento que eles vivem nas sociais, dentro das suas igrejas, onde dizem que é templo, casa de Deus. E a palavra de Deus vai dizer, em Atos dos Apóstolos,
no capítulo 2, no capítulo 5, no versículo 42, que os apóstolos, eles não se detinham nesses movimentos, nessa formalidade, nessa vida religiosa que o povo vive dentro de igreja hoje. Os apóstolos iam para o templo, não era para viver a formalidade religiosa no templo que o povo vivia. Eles iam ensinar. E diz o texto de Atos, capítulo 5, versículo 42, que todos os dias, no templo e nas casas, os apóstolos iam ensinar a Jesus Cristo, o Evangelho. Eles não iam viver o movimento de poder. Eles não iam viver o culto da vitória. Eles iam ensinar. Aí chegou alguém para mim e disse assim: Jesus, ele ia cultuar no templo. Jesus, ele ia para o templo. Fazer o quê? Jesus nunca orientou ninguém a ir para templo nenhum. Jesus nunca orientou ninguém a buscar Deus em templo. Ele disse: venham a mim, creiam em mim, eu sou o caminho para Deus, eu sou a vida, eu sou a verdade. Jesus nunca ensinou, é no templo. Hoje, gente, você vive isso porque você está com a sua mente cauterizada na mentira. Você está nas trevas. O cara abre um espaço de alvenaria, coloca o nome lá, igreja, e começa a dizer: casa do Senhor, venha para a casa do Senhor, venha adorar a Deus aqui. E o povo vive isso hoje, gente. Não, o templo, a casa de Deus, como se fosse o templo judeu. O templo judeu era só um, e esse templo foi destruído. Não existe mais de pé. E hoje, os homens levantam suas estruturas de alvenaria, aluga suas garagens, seu espaço de alvenaria, e coloca a mentira de que ali é a casa de Deus, para o povo estar ali servindo, como se fosse um ambiente central, exclusivo, para o povo adorar a Deus, servir a Deus, buscar a Deus, estar ali em culto a Deus. Gente, acordem, saiam da mentira, não sejam levados pela instrução mentirosa desses enganadores. Conheçam a verdade. A verdade é Jesus. Jesus nunca levou ninguém a isso. Ao contrário, os judeus, os discípulos, quando se encantaram pelo templo, quando se maravilharam pela estrutura do templo, os judeus vai dizer Jesus assim: Senhor, olha que templo maravilhoso, olha que estrutura grandiosa. Jesus vai dizer para eles: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso aí vai ser derrubado. Isso aí vai ser desfeito. Jesus ali naquele momento estava profetizando o final da velha aliança e o estabelecimento da nova aliança. Quando Jesus diz que aquilo seria desfeito, Jesus estava falando que aquele cerimonial, aquele pacto, já não ia mais valer. Aquele pacto da velha aliança, através de ritual, de templo, de sacrifício religioso, não ia mais ser útil. Jesus agora estava ali profetizando e avisando que ia se estabelecer um novo e vivo caminho. Porque se você ler aqui em Mateus 24, versículo 1 diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, porque Jesus não estava no templo vivendo a formalidade religiosa. Jesus ia para o templo ensinar. Diz o texto: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele seus discípulos, dizendo, e lhe mostraram a estrutura do templo. Ó, eles se impressionaram com a estrutura do templo e queriam mostrar a Jesus essa estrutura para Jesus também se impressionar. No versículo 2, Jesus, porém, no versículo 2 vai dizer, Jesus, porém, lhe disse, não verdes tudo isso? Em verdade vos digo,
que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus agora disse para os discípulos, vocês estão vendo tudo isso? Vai ser desfeito. O templo, Jesus ali estava profetizando que iria ser destruído. Mas ali também Jesus estava profetizando o final da nova aliança, da velha aliança, e o estabelecimento da nova aliança, que seria agora através de Cristo, não através dos rituais da lei, do templo, de sacrifício, de oferenda, de ritual, de cerimonial. O estabelecimento agora do pacto de Deus com os homens, na nova aliança, que quer dizer o novo pacto, foi através de Cristo, pelo seu sangue derramado. A partir do momento que Jesus morre, o sangue de Cristo é derramado para selar o novo concerto do Novo Testamento, e o velho já não é mais necessário, já não tem mais valor nenhum. É preciso você conhecer isso, irmão. É preciso você conhecer os propósitos de Deus para você chegar a Ele. Não é através de igreja, de templo, de religião, de sacrifício, de culto, de monte, de pacto, de campanha, de voto. Você precisa conhecer o meio, o propósito que Deus estabeleceu para você chegar a Ele através de Cristo, por meio da fé. Não é através de sábado, não é através de batismo dentro de água de igreja, não é através de estar dentro da igreja, vivendo o ritual cerimonial da ceia. Porque dizem que se alguém não toma ceia, não tem comunhão, não faz parte. A ceia não tem nada a ver de graça para ninguém. É um ritual que não tem nada a ver de você ser mais de Deus ou menos, ter comunhão ou não. A sua comunhão com Deus e a sua comunhão com os irmãos depende da fé, depende da palavra. A comunhão não é por meio de ritual, de cerimônia, de lugar, de igreja. A comunhão que nós devemos ter com Deus e um com os outros é na luz, a palavra. Se estivermos na palavra, eu tenho comunhão com quem está na palavra, não é com quem está dentro da igreja. A comunhão é com quem está na palavra. A minha comunhão com o meu irmão na fé não depende de um ritual, de um cerimonial religioso. Depende do meu entendimento. Se eu fui transformado e tenho conhecimento da verdade, o irmão também tem, nós temos comunhão, porque essa comunhão ela é regida pelo Espírito Santo quando estamos na palavra. O vínculo da paz não é por meio de uma instituição igreja, de um ritual de cerimonial. Vocês estão entendendo isso? Então, gente, Jesus, quando responde aos discípulos que se encantaram com o templo, e Jesus vai dizer, aqui, essa estrutura é linda, vocês estão vendo? Vai ser derrubada. Não ficará pedra sobre pedra dessa estrutura. Vai vir ao chão toda ela. Jesus estava falando ali, e ao mesmo tempo trazendo uma profecia de que aquele templo seria derrubado e que aquele pacto que Deus fez com o povo de Israel. Escutem uma coisa aqui. O primeiro pacto foi feito com o povo de Israel, que é o pacto que nós dizemos da lei, aonde foi pedido para o povo rituais, sacrifícios, cerimônias, aonde foi construído um lugar para Deus habitar, como ali a presença dele, que antes era o tabernáculo, uma tenda móvel que vivia sendo instalada num canto e no outro, no deserto. O primeiro pacto de Deus foi com o povo de Israel, que tinha que ir aos sacerdotes, tinha que ir ao tabernáculo. Depois foi construído o templo, onde eles iam oferecer o sacrifício no templo, onde eles tinham que ir levar sua adoração a Deus no templo. E quem fazia a mediação dessa adoração, desse encontro com Deus para com os homens, era o sacerdote, porque o povo tinha que levar o sacrifício, mas o povo não era quem sacrificava. Quem fazia a expiação do povo pelos pecados era o sacerdote, oferecendo a Deus. O povo
não era que fazia. O povo precisava do sacerdote como intermédio do povo para com Deus. O povo tinha que ir para o templo, onde tinha um local que representava o Santo dos Santos, a presença de Deus, através de um objeto chamado Arca da Aliança. Hoje, em Cristo, a nova aliança não precisa mais disso. Hoje, o novo pacto de Deus, por meio de Cristo, é para judeu, grego, é para todas as pessoas. Não é para um só grupo. Todos que quiserem estar em Cristo, que quiserem ir a Deus, tem que ser por Cristo. Porque Paulo vai dizer, não depende se é judeu ou grego. O único meio de salvação é Cristo. É o Evangelho, o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, seja grego ou judeu. É por meio de Cristo. Hoje, em Cristo, na nova aliança, eu não preciso de estrutura local, geográfico, como meio central de buscar, de servir, de adorar a Deus. Que nem hoje os mentirosos colocam isso na mente do povo. Você tem que ter um templo, você tem que ter uma igreja, você tem que ter um quartel. E nesse quartel você tem que ter um general, tem que ter um capitão, um comandante, que é o pastor, para você ser conduzido para Deus. Quem disse isso? Não, você tem que estar em comunhão com os irmãos dentro de uma igreja. Quem disse isso? A nova aliança. A igreja de Cristo, o povo que quer ir a Deus por Cristo, não é mais através de tempo, de sacrifício, de ritual de culto, de movimento de culto, de penitência, oferenda, nem nada. Em Cristo agora, eu sou o templo, a casa e a morada de Deus. Em Cristo agora, eu já sou justificado porque o sacrifício não é eu que faço, foi Cristo que fez. Em Cristo, eu não preciso fazer obra boa para ser salvo e aceito por Deus. Em Cristo, a obra boa que me salva foi a obra de Deus, que é o próprio Cristo que morreu por nós. O povo precisa aprender isso, gente, para deixar de ser escravo, de viver esse sacrifício religioso vã, sacrifício de tolo religioso. O povo tem que ir para a igreja todo dia, o dia todo, de manhã, de tarde, de noite, porque entende, se eu não for, não encontro a Deus. Se eu não for, estou desviado. O povo tem que estar na igreja servindo como submissão a Deus, ao sistema dominatório dos homens, que impõe na sua hierarquia a regra para o povo viver. O povo não, se eu não obedecer ao homem, eu não obedeço a Deus. É mentira. A vida com Deus hoje do ser humano não é através de igreja, de ritual, de pastor, de papa, nem de padre. A nossa vida com Deus hoje é por meio de Cristo, o nosso único mediador, sacerdote, que nos liga a Deus, que nos faz diante de Deus o nosso intermediário. Hoje o povo usa a igreja como intermediário. Não, eu tenho que ir buscar a Deus, mas aonde? Na igreja. O povo hoje usa os profetas, os pregadores, os homens como intermediário. Não, tem que ir para a igreja, tem que ser ensinado e guiado pelo meu pastor. Não, Jesus não ensinou isso. O guia da nossa vida com Deus, em Deus, é o Espírito Santo. Ele que nos guia, não é pela igreja, é pela verdade. Jesus disse, ele nos guiaria em toda a verdade. O Espírito Santo de Deus é quem nos guia. Não é dentro de vida de igreja, é dentro da vida na palavra. Hoje, as pessoas dependem do homem, são dependentes de religião, de igreja, são dependentes de sacrifício, de ritual, são dependentes da bênção dos líderes, são dependentes da direção dos líderes para uma vida com Deus. A minha vida, ela não depende de religião, de igreja, de instituição, de líder nenhum. Eu sou dependente de Cristo. Ele é o pastor que guia a minha alma. O meu guia espiritual, o meu mestre espiritual é Jesus Cristo. O homem, ele é falho. Eu não devo me guiar nem me basear pelo homem. O homem, ele é corruptível. Ele pode tirar você da direção de Cristo. Por isso que você tem que ser prudente, como disse Jesus.
O homem prudente é aquele que ouve e pratica o quê? A minha palavra. Jesus disse, venham a mim, sigam a mim, creiam em mim, estejam em mim. Por quê? Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é o lugar onde eu devo estar firmado, é o alicerce, é a rocha da minha fé de vida com Deus. Jesus é o lugar onde eu devo estar para ser abençoado, vitorioso. Então não devo me deixar desviar dele, porque senão eu saio dessa vitória, eu saio dessa bênção, eu saio da vida com Deus. Não tem vida com Deus por nenhum outro caminho. O caminho é Jesus, e quando eu me desvio dele, apostatando da fé, da direção e da doutrina dele, eu estou perdido de Deus. Pode estar dentro de igreja, pode estar obedecendo de uma forma bem fiel ao líder de igreja, pode estar vivendo todo o sacrifício religioso, pode estar sendo devoto e praticante de toda a ordenança, obrigação e formalidade de igreja. Se você não estiver em Cristo, seguindo a Cristo, você está desviado do caminho da salvação de Deus. Cuidado. Paulo vai dizer, examine-se a si mesmo, para ver se você já não foi reprovado da fé. Examine-se a si mesmo, para ver se estás na fé, ou se já não fostes reprovado. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5. Então, meus amados irmãos, os apóstolos estavam, Atos dos Apóstolos 5, 42, todos os dias, no templo, lá naquele templo lá, naquele momento lá no templo de Israel, e nas casas. Eles estavam fazendo o quê? Eles estavam indo para culto de vitória, culto da prosperidade, culto da unção, culto da colheita, culto profético. Não. Eles estavam nas casas ensinando e anunciando Jesus. Eles iam para o templo aproveitar, aonde se aglomerava muita gente. Eles iam para o templo, não era para buscar ritual de cerimonial, não era para buscar a intercessão de sacerdote, não era para oferecer sacrifício de culto de vitória. Eles iam para o templo ensinar, pregar o evangelho, anunciar Jesus para aquele povo perdido lá. Aí o cara fala, tu tem que ir para a igreja. Por que eu tenho que ir para a igreja? Para quê? Para estar vivendo a formalidade religiosa? Se eu for para a igreja, eu vou ensinar, meu irmão. Eu vou mostrar a verdade ao povo que está lá cego, ao povo que está lá sendo ensinado em heresia, dentro de muitas igrejas. Eu tenho que estar em Cristo. Jesus não disse a mim, você tem que estar na igreja. Jesus disse, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras em vós. Aí o povo hoje, que é tudo preso nessa mentira de igreja, e prega isso para os outros. Observe que a pregação desse religioso de igreja é igreja, porque eles são discípulos de igreja. Eles pregam igreja, vida de igreja, está na igreja, buscam a igreja. Eles não pregam Cristo, porque eles não são discípulos de Cristo. A mente dele é formada para seguir, servir, como se fosse a Deus, não é em Cristo, é na igreja. Eis a diferença. Cuidado, irmãos. Eu não estou aqui para ofender e desfazer ninguém. O meu trabalho é fazer o que os apóstolos faziam. Pregar a Jesus Cristo e ensinar o povo a verdade. Diante de tanta mentira que o povo vive aí, em nome de vida, de fé em Deus, dentro de muitas igrejas, ou qualquer religião, a mentira é quem domina lá. A mentira é quem está manipulando o povo dentro das religiões. Porque a verdade é Jesus. E a maioria não. Eu vou generalizar. Todas as religiões negam a verdade do Evangelho de Cristo. Não se submetem a Cristo. E vou provar isso agora. Vamos lá citar algumas religiões. Catolicismo romano, budismo, espiritismo, testemunho de Jeová, mormons e religião evangélica. Essas 6 religiões que a gente tem um conhecimento aqui. Analise o que ensina as muitas igrejas evangélicas. Não se submetem ao Evangelho de Cristo.
O povo está vivendo lá paganismo. Movimentos terríveis. Coisas pagãs em nome de fé, em nome de Deus, que não é o evangelho. Dentro das igrejas evangélicas, a maior mentira que o povo está vivendo, crendo nela, que muitos vão se perder se não der ouvido à verdade, é de que casa de Deus é a igreja. Tem que estar na igreja para buscar a Deus e viver toda a ordenança que lá determina. Se você não acordar disso, você vai perecer. Analisa o que ensina a doutrina católica na religião católica romana. Não se submete a Cristo. Não se submete ao Evangelho de Cristo. Irmãos, quantas heresias no sistema católico romano? Analisa o que ensina o sistema religioso do Testemunho de Jeová. Esses é que não se submetem a Cristo mesmo, porque negam a Cristo e toda a verdade de Cristo que ele ensinou. Uma das maiores verdades que Jesus ensinou é que o homem tem que crer nele para ser salvo. A maior verdade que Jesus ensinou é que ele e o Pai é um. Os Testemunhos de Jeová não acreditam nisso. Quando fala um, é na essência. A essência do Pai, o Filho também tem. Jesus nos advertiu do inferno, do tormento eterno. Os Testemunhos de Jeová não acreditam em inferno e nem em tormento eterno. Jesus nos advertiu que a alma não morre. Os Testemunhos de Jeová dizem que a alma morre. Jesus, ele nos trouxe uma direção que, se você quiser servir a Deus dentro do sistema religioso do Testemunho de Jeová, você vai se perder na direção de Cristo. Porque a doutrina da Sociedade de Torre de Vigia não é a doutrina de Cristo. Vamos agora ver a doutrina de Mórmon. A doutrina dos Mórmons piorou também. Não se submete ao Evangelho. A doutrina, o ensinamento de Mórmons não é o Evangelho de Cristo. É um outro Evangelho. E outro Evangelho é anátema. Porque só tem um Evangelho. E é o de Cristo que nós devemos seguir. O Espiritismo também não se submetem à doutrina de Cristo. Primeiro, que eles não acreditam na remissão de pecado pelo sangue de Jesus. Eles acreditam que eles que têm que remir e pagar a culpa deles através dos karma, da reencarnação, das boas obras, para poder ser salvo. É outro ensinamento que não se submete a Cristo. Jesus não opera dentro desses grupos, porque não se submetem a ele. Jesus disse que estaria aonde tivesse 2 ou 3 reunidos no nome dele, submisso a ele pela palavra dele. Jesus não está no Testemunho de Jeová, sabe por quê? Porque não estão submissos a Cristo, nem reunidos no nome de Cristo. Jesus não está dentro do sistema católico romano, sabe por quê? Porque não se submetem a Cristo, nem estão dentro do senhorio de Cristo, porque lá eles também estão no senhorio de Maria, no senhorio do Papa, do Padre e de outros. Jesus não está dentro do sistema romano, dentro do sistema Mórmons, porque eles não se submetem, não estão lá submissos a Cristo como Senhor, na doutrina de Cristo. Estão na doutrina de Joseph Smith. Os budistas estão na doutrina de Siddhartha Gautama, não estão na doutrina de Cristo. Por isso que Jesus não se encontra e não está, e não guia os budistas, porque os budistas são discípulos de Buda, não de Cristo. Os católicos são discípulos da Igreja Católica, não de Cristo. Os Testemunhos de Jeová são discípulos de Joseph Smith, não de Cristo. E por aí vai, irmãos. É muito sério que eu estou aqui informando a vocês, trazendo para vocês, porque esse é o papel do pregador: pregar e ensinar, irmão. Pregar é instruir, pregar é orientar, pregar é levar para o povo informações da verdade, para tirar o povo dessas informações mentirosas. Pregar não é isso que o povo vive nos púlpitos: apresentações de teologia, apresentações de movimentos, apresentações de profecia, de revelação, de reteté, de tatatá. Pregar não é isso. Pregar não é esse misticismo que o povo cria.
nas igrejas. O pregador parece louco e grita, muda a voz e começa a fazer movimento, chamar a atenção do povo para ele, para o movimento, para o sobrenatural. Pregar é levar o ensino. É o que os apóstolos faziam todos os dias. Nos templos e nas casas, eles anunciavam Jesus e ensinavam o povo o evangelho. Pregar não é isso que o povo vive hoje. Os pregadores querendo impressionar os outros para que o povo ache que ele é cheio de Deus, está cheio de poder. Aí o cara mesmo, quando pega o microfone, já muda a voz e começa. Porque nesse momento. Eu vejo pregações de pregadores, supostos pregadores. É tanto berro, é tanto grito, é tanto histerismo. O cara não entende nada. Eu digo, meu Deus, o que é isso? E o povo está lá ouvindo. O povo está lá dando atenção. O povo está lá sendo plateia desses homens. E os caras querem impressionar. É pregador que chega falando bonito, uma oratória bonita, um português bonito, aí começa a mostrar o conhecimento, porque o grego, o hebraico, o aramaico. Eu não quero saber da tua formação teológica, irmão. Eu não quero saber dos teus diplomas de doutores e mestres. Eu não quero saber da tua performance. Se tu vier e não trouxer a verdade do Evangelho, a palavra me ensina a me apartar de ti, a não ouvir, a não ter como de Deus, porque quem não traz a doutrina de Cristo não tem a Deus. Pode pular, gritar, marchar, profetizar, revelar, espernear, pode criar o teu movimento de poder. Não tem a Deus. Isso é o diabo se andando para levar esse povo ao engano com essas atrações. O que Deus quer de nós é entendimento, consciência, lucidez, sobriedade, inteligência, conhecimento para viver uma vida com Ele de fé, com entendimento. E Deus abençoe a todos nesse momento, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, medite um pouco no que você foi instruído agora.